Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesse momento, seja uma constante em nossas vidas. É com muita alegria que aqui estamos. Desde já agradecemos o convite da direção da Feira do Livro Espírita, que nos proporciona essa oportunidade de trabalho e de reflexões preciosas acerca dos ensinos de Jesus. Satisfazendo a curiosidade de todos, obviamente, a minha situação aqui um tanto quanto limitada foi devido a um acidente que eu tive, uma torção grave no joelho, que restou numa fratura também na tíbia, ruptura de ligamento e, para completar o prato, né, uma trombosezinha básica, né? Então isso vai me deixar um tanto quanto de molho por algum tempo, né? Mas tudo tem uma razão de ser. Espero que eu aprenda a lição. Aqui vieste, ó dificuldade, para a minha melhora, né? Mas como graças a Deus a língua não foi prejudicada e o médico autorizou ficar sentado hoje, então estamos aqui para o trabalho, né? Espero que a espiritualidade amiga nos auxilie nesses momentos para que consigamos passar a mensagem que nos propusemos. Como a irmã já adiantou e também a projeção já coloca para os irmãos, a proposta da noite é fazer uma reflexão acerca dessa parábola. Essa parábola tão comentada, né? Essa parábola que, digamos que ela estaria numa classificação aí de sucesso, nas paradas de sucesso das parábolas, né? Nós poderíamos elencar entre as top 5, vamos assim dizer, das parábolas de Jesus, né? Então, por conta disso, por ser uma parábola muito estudada, muito lida, muito interpretada, nós encontramos inúmeras reflexões acerca dessa parábola. Desde a leitura simplesmente face à leitura e interpretação literal, até as mais profundas interpretações filosóficas. Obviamente, nós não queremos aqui esgotar todas as interpretações, mesmo porque isso seria impossível. Porque a parábola ela tem essa propriedade. Ela é uma história que Jesus contou, que ela tem profundos ensinamentos e ela é atemporal. Ou seja, em qualquer época da nossa existência, à medida que nós adquirimos novos conhecimentos, nós sorvemos outros conhecimentos de uma nova releitura dessa parábola. Então a proposta da noite vamos tentar enxergar elementos circunstanciais, algumas características que extrapolam inclusive o texto da parábola. Vamos contextualizar ela na história, no momento histórico quando ela foi pronunciada, para ver se a gente consegue tirar mais alguma informação. Eu tenho certeza absoluta que praticamente todos aqui, se não conhecem, porque não leram, mas em algum momento ouviram falar desse tal de bom samaritano, não é verdade? Então a proposta da noite é isso. Vamos investigar se a gente consegue absorver mais conteúdo dessa parábola. Já o fato da parábola em si estar descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, já chama atenção. Os 4 evangelhos canônicos que nós conhecemos, os evangelistas Marcos, João, Mateus e Lucas, dos 4 evangelhos canônicos, essa passagem consta exclusivamente do Evangelho de Lucas. Os outros 3 evangelistas não descreveram essa passagem da parábola do bom samaritano. Isso já chama atenção. Já chama atenção e já traz um ensino só por esse fato. É de conhecimento dos irmãos que os evangelistas, apenas 2 deles foram apóstolos de Jesus, João e Mateus. Marcos foi um discípulo de Pedro. E Lucas ele foi mais discípulo de Paulo, né? De Paulo de Tarso. E Lucas era o único que era grego. Ele sequer tinha nascido lá no povo hebreu. Ele não tinha a formação dele, ele não era judeu. Era o único que
dentre os 4 evangelistas, é o único que fez a sua redação voltada mais para os novos cristãos. Os outros 3 evangelistas, na redação original, tinham como intuito passar a mensagem de Cristo mais para o povo judeu. Então daí a gente já tem uma curiosidade. Muitos historiadores dizem que o fato da parábola estar aqui só no Evangelho de Lucas é justamente porque os outros 3 procuraram fazer a redação mais voltada ao povo judeu, e eles julgavam que o fato do bom moço na parábola ser um samaritano, isso ofenderia os judeus. E por conta disso, tiveram uma certa restrição em colocar esse ensinamento. Então já chama atenção por aí. Ó. Então, os próprios evangelistas, eles tinham um certo preconceito na visão de alguns historiadores. E nós vamos verificar algum contexto histórico aqui em respeito aos apóstolos, que também chama atenção por conta desse preconceito. Tá bom? Mas antes de adentrar na parábola propriamente dita, nós vamos fazer algumas considerações acerca de elementos do Evangelho. Alguns cuidados que nós devemos ter quando da leitura de passagens evangélicas, principalmente aquelas que estão dentro de um contexto cultural, histórico, onde na mensagem passada por Cristo, ele se utiliza, e ele era muito hábil em usar o material do cotidiano para passar as mensagens. Então é de profundo interesse nosso estudar esse elemento cultural, linguístico, presente à época de Jesus, para que nós consigamos absorver a essência do ensinamento. Isso aí vale para todo o texto do Novo Testamento e do Velho Testamento também. E Kardec faz esse alerta na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Os irmãos lembram dessa divisão proposta por Kardec, que está lá na introdução. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele divide a introdução em 4 partes. A primeira parte é justamente o objetivo da obra, onde Kardec delimita o tema que será abordado no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele propõe que os evangelhos canônicos, esses 4 que nós citamos, eles têm de fundo 5 temas principais. Qual a primeira divisão que ele coloca? Os evangelhos têm, de uma forma geral, os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e, por fim, o ensino moral. Quando nós fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec é categórico lá na introdução. Ele é explícito, não está subentendido não. Ele fala, olha, nessa obra utilizaremos exclusivamente dessa temática aqui, o ensino moral. Ele, olha, se você estiver aqui procurando fatos sobre esses outros temas aqui, não perca o seu tempo, que aqui você não vai encontrar. E por que ele diz isso? Porque, nas palavras de Kardec, esses 4 temas aqui são extremamente controversos, controvertidos, trazem uma série de dificuldades, às vezes, de interpretação. Mas tem um detalhe. Então ele fala, ó, eu vou me ater mais ao ensino moral. Então a parábola, que também é tratada no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é bem no começo que trata da parábola do bom samaritano. Ele absorve o ensinamento moral da parábola. Mas se você continuar a ler essa introdução, em relação àqueles outros 4 temas, ele não fala que é proibido você tentar buscar algum ensinamento daquele conteúdo temático lá. Não, de forma alguma. Ele fala só que é um pouquinho difícil. Por quê? Porque há muitas controvérsias. Porém, sem dúvida nenhuma, com um pouquinho mais de esforço, dedicação, de estudo acima de tudo, nós sorveremos conhecimentos e ensinamentos fundamentais também para a nossa formação moral, para o nosso progresso moral também. Então, Kardec de forma alguma descarta esses 4 temas anteriores. Ele fala simplesmente, olha, eu não quero polemizar, vou tratar só do tema do ensino moral. Mas
quem quiser se dedicar, se dedique, você vai tirar bastante coisa boa de lá também. Tá? Outra coisa que nós devemos nos preocupar na interpretação do Evangelho, os ensinos de Jesus. Nós falamos então que nós temos que levar em conta os elementos culturais, linguísticos, as figuras de linguagem, que às vezes não é de nosso conhecimento, figuras de linguagem hebraicas. Então, isso aqui é importante a gente ter essas considerações, porque às vezes a gente perde muito conteúdo justamente por desconhecer a língua. É um primeiro obstáculo. E fica fácil dos irmãos entenderem isso que eu estou falando com esse exemplo aqui que eu vou dar. Ó. Na língua portuguesa, eu peguei um poeminha lá, que é de Mário Quintana. Esse é chamado Poeminha do Contra. Esse poeminha aí de uma única estrofe, 4 versos, a época que ele compôs, o Mário Quintana estava pleiteando uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Pela terceira vez. E pela terceira vez ele foi rejeitado por conta de um outro candidato que tinha força política muito maior que ele. Então foi assim na primeira, na segunda e também na terceira. Um deles era candidato indicado por João Figueiredo, né, o presidente da República à época. Então ele percebeu nitidamente que não vou ter chance mesmo, deixa pra lá, eu não vou mais me candidatar não. E aí acho que em forma de desabafo, ele compôs esse poeminha do Contra. Olha que interessante, olha o conteúdo poético, né, sobre o fato em si e a mensagem que ele passou. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Bacana, bonito, tem sonoridade, né, uma estrofe de rima no padrão lá, ó, A, B, né, o estão com o passarão, caminho com o passarinho, e ele demonstra que a preocupação dele, quer saber, deixa pra lá, ó. Eles passarão, esses que estiveram no meu caminho, obstaculizaram a minha entrada na Academia Brasileira de Letras, deixa eles para lá, eles passarão. Eu, passarinho, eu sou livre como um passarinho para fazer a minha produção e ser lembrado efetivamente da forma como deve ser. E de fato, esses outros 3 aí, vocês nem me perguntem o nome que eu não vou lembrar, que não são personagens tão conhecidos como Mário Quintana. Tá bom, Adriano, mas onde você quer chegar com isso? Olha só a beleza o conteúdo da informação, a poesia, a sonoridade. Hoje nós temos ferramentas que nos auxiliam muito nas pesquisas de material em língua estrangeira, né? Nós temos tradutores online aí que são uma maravilha, mas que devemos usar com a devida cautela. Por quê? Porque não há nenhum tradutor online capaz de traduzir esse conteúdo com essa informação original que o autor quis passar. Então eu fiz uma brincadeira, depois quem quiser fazer, selecione outros versos aí, pega um texto lá de algumas frases de um jornal e joga lá naquele tradutor do Google. Eu fiz uma experiência, imaginando a seguinte forma, vamos pegar lá um texto original em hebreu lá, na língua aramaica, e vamos passar pelo tradutor que tem, viu? Tem tradutor aramaico, grego, tudo lá. Então eu peguei esse do português e passei, ele fiz 5 versões, traduções. Eu passei para o hebreu, depois do hebreu eu passei para o grego, do grego para o alemão, do alemão para o inglês e voltei para o português. Vamos ver se a gente aproveita alguma informação? Olha como que ficou agora, ó, fazendo essa trajetória, simples tradução literal. Olha como ficou a poesia. Todas as pessoas que existem, preencha os métodos. Quer? Eu tenho um pássaro. Igualzinho, né? Talvez o primeiro verso ainda tenha alguma correlação, né? Dá para você entender alguma coisa, mas o que eu perdi aqui da essência? Tudo. Não sobrou nada, absolutamente nada. Sequer sobrou a sonoridade, né? A musicalidade presente no estrofe original. Então isso demonstra um problema sério, porque haverá situações em que, em hipótese alguma, nós vamos conseguir passar efetivamente o que o autor quis dizer com a mensagem para um outro idioma. Por quê? Porque às vezes não haverá esse conteúdo do som, que a sonoridade é o necessária para acrescentar uma informação, porque faz parte de um dos 5 sentidos que nós temos, que também é sensibilizado. Então não sejamos ignorantes em pensar que, olha,
as traduções dos evangelhos, das escrituras, elas são fiéis e isentas de erro. Não. Por isso que Kardec sempre traz a necessidade de usar o crivo da razão em tudo aquilo que a gente estuda e faz. Então esse já é um problema, tá bom? Outro problema interessante é aquilo que nós falamos também das expressões idiomáticas, né? Eu não preciso falar, né? O que significa engolir sapo? Engolir sapo aqui, será que eu estou pegando aquele bicho asqueroso e engolindo? É possível usar nesse sentido? É. Se eu estou falando, uma cobra que estava faminta foi na beira do lago procurando engolir um sapo, né? Então, no contexto, ela está com a vontade de engolir o sapo, mesmo para se alimentar. Porém, a gente sabe que essa figura, quando nós usamos no dia a dia, no vocabulário, não quer dizer isso aqui. Não quer, né? Simplesmente representa aquela necessidade, às vezes, que nós temos de o quê? Suportar algumas maledicências, alguns desaforos, a bem da nossa evolução, do nosso progresso e do exercício da caridade. Não é verdade? Isso acontece em todos os idiomas, no inglês também, né? Todo mundo conhece essa expressão, né? Um pedaço de bolo, usado normalmente, né? Você pode simplesmente, você está numa festa e alguém oferece um pedaço de bolo. Porém, essa expressão também em inglês, ela serve para designar alguma coisa que é extremamente fácil. Né? É uma coisa extremamente fácil. Isso aqui é moleza, é piece of cake, moleza. Só vai entender a essência dessa expressão quem conhece o idioma. Então, muita coisa também se perdeu por conta de expressões idiomáticas. E a questão cultural que eu falei? Nós temos, além das expressões idiomáticas, eu recomendo quem gosta dessa parte de investigar a questão linguística, essa obra aqui de Klaus Berger, As Formas Literárias do Novo Testamento, ela traz uma série de ferramentas utilizadas à época de Jesus e mesmo na antiguidade anterior a Jesus, no Velho Testamento, essa ferramenta de relatos de ação simbólica. Muitas passagens no Novo Testamento e principalmente no Velho Testamento, 100% da redação é símbolo. É símbolo. Não há, se você fizer uma leitura simplesmente do texto e quiser absorver só daquela leitura, você não vai conseguir extrair nada. Porque você tem que interpretar os símbolos. No Velho Testamento tem no mínimo umas 17 passagens que ficam bem claras essa ferramenta de relatos de ação simbólica. Uma delas é aquela que Deus teria chegado para o profeta Elias e solicitou que ele encaminhasse e adentrasse nu, apenas de sandália, na cidade de Jerusalém. Só isso. Era para ele entrar, passar pela cidade nu, e acabou, mais nada. Isso era um símbolo da humilhação. Por trás disso era uma mensagem que depois o profeta teve que explicar, porque ninguém quase entendeu, poucos entenderam, porque não dominava essa ferramenta dos relatos simbólicos, que era exatamente, olha, vocês estão querendo entrar numa guerra onde vocês vão perder, e o resultado para vocês vai ser essa humilhação aqui, que eu exemplifiquei para vocês. Ah, tá, entendemos. E aí eles acabaram não adentrando naquela guerra. E tem inúmeras outras passagens. E no Novo Testamento há a utilização desse recurso também. Quem se interessar, essa obra é bem rica a respeito disso. E como eu disse, costumes. Os costumes também têm que ser levados em conta para uma melhor interpretação dos ensinos de Jesus. Em particular, eu ressaltei esse costume aqui que nós vamos utilizar na exposição de hoje. No povo hebreu, eles tinham como uma das suas principais características a hospitalidade. Até mesmo pela história dele, né? O êxodo, a fuga do Egito, e tendo eles a necessidade de muito viajar, eles tinham essa solidariedade de um fornecer abrigo para o outro porque sabia que precisava desses deslocamentos. Então, para eles era uma regra moral, era uma regra de conduta você oferecer estadia para um viajante.
Era, digamos assim, era um ato extremamente contrário à moral deixar de fornecer abrigo a um viajante, independente se você conhecesse ou não. Então guardem essa informação. Isso era um costume muito, muito importante. No Velho Testamento nós encontraremos inúmeras passagens onde há essa notícia de alguém hospedando um terceiro que sequer era conhecido. E o quanto eles faziam questão disso. Então guarde essa informação. Era muito importante a ponto de aquele que deixasse de fornecer o abrigo ao viajante poderia ser punido de forma severa. Tá bom? Bom, então tá bom. Nós fizemos aí um apanhado em relação à interpretação de textos evangélicos, textos do Velho Testamento. Agora nós vamos começar a adentrar na parábola. Primeiramente, nós vamos contextualizar em que momento da trajetória do mestre essa parábola foi narrada. Antes de adentrar no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, que é nele que está contida a parábola, no capítulo anterior, o capítulo 9, Lucas começa a narrar aquela viagem, a última viagem de Jesus até Jerusalém, onde Jesus, já sabedor dos acontecimentos, daquilo que lhe aguardava, sabia da necessidade de se deslocar a Jerusalém, porque lá ele ia dar o seu último testemunho a que vieste, né? E Lucas começa no capítulo 9 a narrar essa viagem. E como que está narrado? Está lá no capítulo 9, a partir do versículo 51, eu reproduzi do 51 ao 56, uma informação importantíssima que também vai ser resgatada quando da parábola. Diz Lucas, versículo 51 do capítulo 9. E sucedeu que ao se completarem os dias de sua elevação, ele, Jesus, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Ele já sabia que chegava o momento, a época da Páscoa lá, e ele precisava estar em Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque tinham o propósito de se dirigir a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu, a fim de os destruir? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Olha que interessante essa passagem aqui. Primeiro, Jesus sabia que tinha que ir para Jerusalém. Mas olha uma informação aqui, foram à sua frente os mensageiros apóstolos, em particular Tiago e João, a fim de prepararem pousada. Como viajantes, o que nós comentamos agora há pouco, era a tradição do povo hebreu receber os viajantes. Então, nada mais natural deles irem à frente para descobrir quem tinha lugar vago lá, que facilmente ia recebê-los. Certo? Certo. Mas olha, entraram numa aldeia de samaritanos. Bom, aí, gente, nós resgatamos aquilo lá que acho que todo mundo sabe da parábola do bom samaritano. Por que será que Jesus usou a figura do samaritano? Depois lá da cisão das 12 tribos, nós tivemos lá o povo dos samaritanos, eles foram considerados, dentre o povo hebreu, os hereges. Então os judeus não aceitavam, em hipótese alguma, a condição do samaritano, porque a sua interpretação da lei era diferente da deles. Então eles eram considerados hereges, a ponto até de se dizer inimigos dos samaritanos. Então, até mesmo, era mais... Quando aqui Jesus, ele estava na Galileia e ia se deslocar até Jerusalém. Ia mais ao sul. Um caminho natural e mais curto seria cortar a Samaria. Só que, por conta dessa aversão, o caminho tradicional não era esse.
todos os judeus evitavam passar pela Samaria só para não ter que encontrar com os samaritanos. Então eles faziam um contorno, aumentavam a distância, mas para eles não era problema, preferiam andar um pouco mais do que ter que topar com o samaritano. Mas Jesus fez questão, não, é por aqui que nós vamos. Por quê? Porque ele sabia que tinha que passar pela Samaria. Haveria uma série de outras situações e acontecimentos que Jesus, já sabedor disso, determinou que ali fossem pela Samaria. E óbvio, quando chegaram lá, os samaritanos também tinham essa aversão, e como descobriram que esses viajores estavam indo para Jerusalém, falaram, opa, não é da minha turma. Negaram a hospitalidade, negaram o abrigo para o viajante. Então isso aí era uma situação assim inadmissível. Tão inadmissível que os próprios apóstolos, quando voltaram para dar a notícia para Jesus que não tinha conseguido a hospedagem dos samaritanos, olha só o que eles colocaram. Eles colocaram aquela penalidade máxima, fazendo menção a Elias, que também tinha chamado fogo dos céus quando ele estava tratando lá com os reis. Olha só, ainda falaram que eu não conheço. Olha, mestre, não quer, a gente faz o serviço sujo para o senhor, a gente pede para Deus mandar descer fogo e fritar todos os samaritanos lá, né? Olha só, né, o grau de incoerência, né, do apóstolo com os ensinamentos. Aí é óbvio, Jesus não ia deixar por menos, né? Deu uma chapuletada neles, né? Olha, eu não vim destruir ninguém, não, eu vim salvar. Para com isso, né? Mas olha só a consideração que eles tinham a respeito. Porque nessa situação da viagem, nós sabíamos que nem sempre o caminho necessário é o mais fácil. Jesus sabia que tinha que passar para Samaria. Então, nesse mapa da antiguidade aqui, ele estava aqui na Galileia e tinha que vir aqui para Jerusalém. O caminho tradicional era esse aqui, ó. Eles vinham por fora, passavam pela Idumeia, andavam um pouco mais só para não cruzar para Samaria. Mas Jesus não, fez questão de, não, vem por aqui. Eu quero cruzar Samaria porque terei importantes encontros e lições importantíssimas. Que aí, quem tiver curiosidade para relembrar, vai lá no capítulo 9, nos versículos de 51 até o capítulo 24, nós vamos encontrar todas essas passagens que eu estou falando aí, tá? Tá aqui, ó, do capítulo 9 a 24 do Evangelho de Lucas, são os maravilhosos encontros aí de Jesus com personagens lá, cegos, aleijados e outros personagens que os irmãos já vão relembrar. Bom, aí nós já estamos chegando perto da parábola propriamente dita. Após essa viagem, que teve uma série de episódios, e foi uma viagem extremamente cansativa. Por que cansativa? Porque um dos motivos do cansaço, eles não tiveram abrigo na Samaria, só foram ter na região que era mais receptiva ao povo judeu. Então, digamos assim, um dos motivos do cansaço deles era justamente a recusa de abrigo dos samaritanos. Guarde essa informação que é importante também. Mas mesmo assim, ele tendo chegado a Jerusalém, depois dessa viagem cansativa, tudo, eis que numa das suas paragens, ele encontra mais uma vez com um doutor da lei. E esse doutor da lei, querendo testá-lo, né? Novidade para Jesus, nunca nenhum doutor da lei chegou para ele com essa intenção de testar, faz a seguinte indagação: mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Bom, então vamos lá, é o começo da história. Jesus já aproveita logo de cara para ensinar. Como educador por excelência, qual que era a didática que ele tinha quando ele era questionado pelos doutores da lei? Ele era categórico nas suas respostas, objetivo, dava a resposta pronta? Não. Nenhuma passagem em que Jesus dialoga com algum doutor da lei, nós encontraremos respostas objetivas. Ele sempre vai suscitar esse diálogo, desenvolver o diálogo, para que a outra parte chegue na resposta que Jesus gostaria que ele desse. É uma técnica muito boa de Jesus. Olha só, então quando ele pergunta,
ao mestre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, ele não responde imediatamente. Ele devolve com duas outras questões. Quais são as questões? Primeira delas, que está escrito na lei? Como lês? Olha a inteligência das perguntas de Jesus. Porque aqui, olha, quando ele faz essa quebra, a técnica que ele utilizou aqui, qual foi? Foi exatamente, primeiro, com essa primeira parte aqui, o que está escrito na lei, ele delimita o tema. Ele fala, eu vou trazer esse doutor da lei para uma zona de conforto para todo mundo. Eu não quero gerar polêmica. Porque ele poderia, não, você tem que fazer isso. Aí o que ele ia fazer, o doutor da lei? Não, mas na lei está escrito isso, já ia começar uma discussão. Não. Então ele falou, não, eu sei o que tem que ser feito, melhor do que ninguém, mas eu quero saber até onde você vai, até o que você sabe. Então, vamos delimitar o tema para a sua zona de conforto. O que diz a lei? E aí, ele delimita ainda mais. Como lês? Porque há uma diferença muito grande entre o que está escrito e o que efetivamente a gente lê. Porque a gente simplesmente pode fazer uma leitura fundamentalista de qualquer texto evangélico, das escrituras sagradas, e como já um outro palestrante disse no mesmo tema, ele falou assim, a gente pode fazer uma leitura de um texto sagrado e interpretar como Bin Laden interpretou, e fazer a ação que ele fez, como os terroristas fazem. É uma leitura fundamentalista. Então, o que está escrito é uma coisa, como lês é totalmente diferente. Então, Jesus queria saber qual é o posicionamento do doutor da lei. Eu quero saber até onde ele vai, o que ele está querendo com isso aqui. Porque é aquela mesma história, né? Nós, principalmente os espíritas, assim, que têm a convicção da reencarnação e de outros temas que são, entre aspas, aí, às vezes não aceitos por outros irmãos, quando vem alguém querer o debate conosco, fala assim, mas por que você acredita em encarnação? Me prova aí. A gente pode usar a mesma técnica de Jesus. Não, peraí, vamos começar. Você acredita em Deus? O que é Deus para você? Você delimita qual é o universo de compreensão daquele irmão. Porque se ele não acredita em Deus, se ele não acredita em nada, como que eu vou discutir com ele algo que depende desses outros conceitos para ter um avanço na discussão? Então a gente nem perderia o nosso tempo, vamos assim dizer. A gente já tentaria conduzir de uma outra forma. E foi o que Jesus fez aqui, ele delimitou o tema e chamou para a zona de conforto do doutor da lei. E o que o doutor da lei respondeu? O doutor da lei respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Olha só, essa lei a que se reportou o doutor da lei, Jesus falou, perfeito, nota 10 para você, respondeste bem, faze isso e viverás. Poderia ter encerrado o diálogo por aí. Por quê? Porque Jesus concordou com o que o doutor da lei disse. E o doutor da lei foi resgatar ensinos lá do Velho Testamento, da lei mosaica. Está lá, essa primeira parte é Deuteronômio 6, versículo 5. E a segunda parte, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Está lá, estava escrito, concordou plenamente. E esse debate aí, esse debate entre os dois, demonstrava que o doutor da lei era profundo conhecedor da Torá, do Velho Testamento. Porque a Torá, ela trazia em mandamos, ou seja, em mandamentos, em condutas, 613 mandamentos, 285 de forma positiva, por exemplo, fazer, e o restante em forma negativa, não fazer, somando os dois, 613. Que, com uma interpretação mais resumida, poderia ser nada mais, nada menos que o Decálogo, os 10 mandamentos. E de uma forma mais reduzida ainda, mais resumida aí, depois de mais de 1000 anos de estudo da Torá, na profundeza desses ensinamentos estão aqueles únicos dois. Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. Então esse doutor da lei não era qualquer doutor da lei, ele é um profundo conhecedor do estudo das Escrituras, do Velho Testamento. Então Jesus simplesmente referendou o que ele havia. Perfeito, respondeste bem, vá, faze isso. Lembra em outra oportunidade, lá em Mateus também, no capítulo 17, quando o outro doutor da lei, só que ao invés de perguntar o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ele perguntou qual o maior mandamento? A resposta foi a mesma. A resposta foi a mesma, sem contradição com as Escrituras Sagradas. Que maravilha, que maravilha. Mas aí vem aquele artifício que todo mundo usa quando não quer trabalhar, né? Quando não quer fazer o que sabe que tem que fazer, né? Porque nós temos esse problema, né? Saber o que fazer nem sempre significa que nós queremos fazer, né? Então aí o doutor da lei, o que ele faz? Ele faz o seguinte: bom, então tudo bem, essa primeira parte aí é fácil, tranquilo, estamos de acordo, não tem dúvida nenhuma, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, faça isso e herdará a vida eterna. Tá bom, mas vamos pôr um dificultador aí para o exercício da minha função. Mas quem é o meu próximo? Então o doutor da lei quer delimitar ainda mais a sua esfera de ação. Ele quer também, lembra lá no comecinho da passagem? Um doutor da lei querendo tentá-lo. Ele então precisava usar de um recurso para que deixasse Jesus em contradição. Na primeira parte, não deu certo, porque Jesus concordou plenamente com ele. Está lá, resgatou os ensinamentos da Escritura Sagrada. Agora eu quero ver se ele cai agora na minha armadilha aqui. Quem é o meu próximo? Por que a armadilha? Fazia sentido fazer essa pergunta naquela época? Fazia. Muito sentido. Por quê? Por causa disso aqui. Havia duas correntes do povo judeu que interpretaram o que seria essa figura do próximo que estava lá nesse ensinamento de Levítico. A corrente majoritária, que era da escola de Shammai, falava que, olha, próximo é só aquele que é do meu povo. Então, para o judeu, próximo era só quem era judeu. Essa era a corrente majoritária. Havia uma outra corrente do judaísmo, que era propagada por Hilel, o vô de Gamaliel, que foi mentor de Paulo de Tarso. Ele era mais flexível, porque ele fazia leitura de outros mandados do Velho Testamento, em que se fazia menção de que o bem deveria ser mais abrangente, não só limitar-se ao povo judeu. Então havia essas duas correntes, mas essa era minoritária. Então lembre-se, né? O doutor da lei queria tentar Jesus. Por quê? Porque se Jesus fala, não, o próximo é o judeu. É o judeu, porque era a corrente majoritária, fala, beleza, tá bom, tá tudo certinho. Ele ia ficar feliz da vida, o doutor da lei, porque, tá vendo? Tá se contradizendo. Porque, tudo que ele falou até agora nas pregações dele, ele nunca usou de castas, divisão de classes, para o exercício da caridade. Então, se ele tivesse respondido a corrente majoritária, ia ficar mal para Jesus, porque ele já ia perder o crédito, né? Em compensação, se ele dissesse o contrário, não, é qualquer um, mesmo não sendo judeu, ele ia ser da corrente minoritária. Isso poderia gerar para ele mais uma dor de cabeça com os doutores da lei e mais um motivo para sua perseguição. Olha novamente aí, um doutor da lei queria deixar ele em xeque, né? Queria colocar ele nessa posição aqui, ó. Ele queria enquadrar Jesus aí, que Jesus fosse objetivo. Não, é o judeu ou não é o judeu. E aí? Aí só tem um detalhe, né? O doutor da lei só esqueceu desse pequeno detalhe aí, ó. Ele subestimou com o que ele estava falando, né? Nada mais, nada menos, ele estava num diálogo com o nosso governador espiritual do planeta Terra, da órbita terrestre. Então é óbvio que Jesus não ia cair facilmente disso, né? Lembra daquelas outras passagens lá da mulher adúltera, né, que também vieram tentar Jesus para ver o que ele dizia, como que ele saiu, a maestria da saída dele. Também naquela outra passagem em que foram perguntar para ele sobre a posição dele dos tributos, né? Ele simplesmente usou o artifício da moeda lá, o que está na moeda? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então não tinha como pegar Jesus, não.
E não foi diferente aí. E aí vem a maestria dele. A figura, que é o que nós vamos agora aprofundar para chegar nos finalmente, ele não é objetivo na resposta de quem é o próximo. Ele introduz a parábola do bom samaritano para responder. E aí a gente vai fazer uma leitura atenta da parábola e analisar alguns elementos circunstanciais e essenciais da parábola. Então, para responder à pergunta do doutor da lei sobre quem é o meu próximo, Jesus introduz. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou pelo lado oposto. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Eu grifei algumas palavras, algumas expressões aí que a gente vai se atentar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas essa passagem aqui acho que todo mundo sabe decor salteado, né? Então eu vou resgatar, se for necessário a gente volta para buscar. Mas descia de Jerusalém para Jericó, caiu, salteadores, descia pelo mesmo caminho, de igual modo, moveu-se de íntima compaixão, ia de viagem, cuidou dele, 2 denários, guarde essas palavrinhas chaves aí. Olha lá, assim que ele termina de contar essa passagem, quem que estava perto dele lá, além do doutor da lei, que fez a viagem com ele? Os apóstolos, não é verdade? Alguém imagina a cara de João e de Tiago nessa hora? Vocês lembram o que João e Tiago tinham falado lá quando iniciou a viagem? Quer que manda descer fogo nesse samaritano aí? E quem que é o bom moço da história? É justamente o samaritano, né? Então já começa por aí, né? Os apóstolos aí são os primeiros a tomar uma puxada de orelha aí. Por quê? Porque eles estavam usando daquele recurso, aquele artifício que nós usamos também às vezes. A gente condena às vezes o todo por uma única experiência que a gente teve, né? Então a gente teve uma experiência desagradável com alguém ou com uma cidade que a gente foi mal recebido. Quando a gente volta, alguém pergunta: não, nem vai naquela cidade, pelo amor de Deus, aquilo lá é horrível, só tem coisa ruim lá. Por conta de uma experiência negativa, a gente condena tudo o resto, né? Então Jesus aproveitou aí para uma lição para os apóstolos. Vocês queriam pôr fogo no samaritano lá? Mas também tem samaritano bom. Como tem gente boa, gente ruim em tudo quanto é lugar. Então a gente não pode condenar os outros pela experiência negativa que a gente teve com um só caso, né? Então já foi um ensinamento de imediato para os próprios apóstolos, não só para o doutor da lei, que também devia estar fervendo, nervoso. Como? O sacerdote e o levita, judeus, conhecedores da lei também, não fizeram nada e o samaritano foi fazer. Imagina como que estava, né? Mas vamos lá. Vamos começar a analisar os elementos circunstanciais. Primeira coisa, agora vamos nos ater à história. Descia de Jerusalém um certo cidadão. Nessa época aqui, na época de Páscoa, nós temos esse primeiro elemento da peregrinação. A peregrinação também está descrito lá, no Êxodo, capítulo 34, versículo 23, e Deuteronômio 16, 31, 11.
Todos os israelitas de sexo masculino devem subir ao templo de Jerusalém 3 vezes por ano, por ocasião das festas de Páscoa, das sementes, das tendas, que são chamadas as festas de peregrinação. Tem um sentido não só geográfico, essa questão de descia de Jerusalém para Jericó, mas também tem um sentido moral muito importante que a gente tem que resgatar. Porque nessa época, esperava-se todo mundo judeu, que era obediente às leis mosaicas, faziam essas peregrinações. E aí na época de Páscoa também. Ir ao templo, fazer todos os seus rituais de Páscoa, as orações. Então era aquele processo que você vinha da sua situação mundana e você subia até o templo, Jerusalém, o seu encontro com Deus. Eles acreditavam que ir até Jerusalém é vir ao lugar onde Deus vê e se deixa ver. Então, não só a questão geográfica, que de fato Jerusalém está num ponto mais alto em relação a Jericó, que é da passagem, são quase 1000 metros de desnível. Não só a questão geográfica, mas principalmente a questão moral. Elevar-se, ir para Jerusalém, significa elevar-se moralmente. Você vai ao encontro de Deus. Você está buscando um algo a mais na sua reforma moral. E na passagem, o que ele inicia? Dizendo que descia uma pessoa de lá, e da mesma forma, descia o sacerdote e descia o levita. Só para deixar bem clara essa questão, né? Nós temos aqui Jericó, Jerusalém, mais ou menos 27 quilômetros de peregrinação, num desnível aproximado de 1000 metros. Jericó está a menos de 250 metros do nível do mar e Jerusalém a pouco mais de 800. Caminho extremamente acidentado, cercado de montanhas, lugar para se esconder bandido aí não faltava. E nessa época, quando já o templo tinha sido reformado, mais de 40 mil operários, vamos assim dizer, do templo, Herodes tinha dispensado. Então a crise do emprego vem de longe, né? E esses 40 mil aí, muitos deles se enveredaram nessa trajetória aqui e tinham como único recurso assaltar aqueles que ali passavam, né? Então, o primeiro elemento circunstancial aqui é a descida. Então, essa descida é importante, porque, olha, na passagem, quando a gente coloca aqui, ó, a descida pode representar também a queda moral. Vamos agora começar a fazer umas interpretações também um pouquinho mais filosóficas, né? Olha só, o cidadão que foi assaltado, que foi vítima dos salteadores, está aqui, ó. Quando Jesus fala que ele descia de Jerusalém para Jericó, na visão da questão moral, se ele era um judeu que estava em Jerusalém naquela época, ele estava nessa condição de buscar Deus, de buscar esse íntimo encontro com a divindade. O seu retorno nem sempre correspondia àquele estado que ele conseguiu atingir enquanto lá no templo. Isso aí a gente pode fazer uma analogia com essa questão que nós enfrentamos na nossa vida. Via de regra, né, quando tudo está bom, tudo está bem, a gente, estamos em paz com Deus, né? Muitos usam essa expressão, estou em paz com Deus. Poxa vida, muitas das vezes na casa espírita, quando vão lá buscar algum auxílio, um entendimento, quando está lá dentro é tudo uma maravilha, né? Você está no templo, está lá em cima, está lá elevado. Aí é só voltar para casa, os problemas aparecem, né? Você cai a sua vibração e com isso você se sujeita a se expor aos perigos de inúmeros salteadores, obsessores, desencarnados e encarnados, né? Situações que te colocam em perigo. Então aqui nós podemos fazer essa relação à situação do descer também com essa questão. Toda vez que nós descemos na questão moral, vibracional, nós baixamos a guarda, nós nos tornamos mais vulneráveis, vítimas de salteadores e, acima de tudo, aquilo que a gente foi buscar, o cumprimento da lei, o entendimento da lei, a gente passa a desrespeitar, porque somos invigilantes. E aí os irmãos observaram, né?
primeiro, a vítima descia. Se a gente interpretar dessa forma, então ela também baixou a guarda, foi vítima. Da mesma forma, o sacerdote e o levita. O sacerdote descia pelo mesmo caminho. E o levita, de igual modo também. Então, todos estavam numa descendente. Olha, estar numa descendente é colocar-se em situação de risco. Risco de ser vítima e risco de deixar de cumprir a lei. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. A gente pode até tentar justificar a questão dos sacerdotes. Porque enquanto no templo, eles tinham todos os rituais de purificação para poder realizar os seus afazeres lá. Então tinha uma série de restrições que a lei antiga determinava e trazia certas objeções a condutas que eles ficavam com muito receio de agir. Por quê? Porque se ele agisse daquela forma, ele poderia ter um prejuízo. Olha só, o exemplo aqui é o seguinte. Ó. Então, se eles estavam naquela época, muito provavelmente o levita e o sacerdote eles estavam retornando das funções do templo. E aquelas funções, para eles realizarem, eles tiveram que passar por rituais de purificação, sob pena de não poder entrar no templo. Isso aí, olha, está lá descrito na lei mosaica, em Números, capítulo 19, de 11 a 13. Olha a determinação que tinha lá, ó. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dia. Então estará puro. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, lá o templo, e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanecerá sobre ele. Olha só, eles se apegavam a essa letra da lei como um obstáculo. Falaram, não, olha só, Jesus, quando na rua, falou, ficou lá caído, o cidadão, e semi-morto. Não sabe que ele estava morto ou não? Então era um receio para aqueles... o sacerdote e o levita que tinham essa preparação toda, falando, eu demorei tanto para me preparar, mais de 7 dias para purificar, agora correr o risco de ficar impuro. O que representa isso, né? Isso aí, ó, representa essa observação aqui, ó. Nós, inúmeras vezes, no apego a uma ideia de pureza aparente e externa, não aproveitamos as oportunidades de mostrar a verdadeira pureza interior. Nos apegamos à letra da lei e esquecemos de observar o maior mandamento, que era o que ele já tinha falado lá, olha. Ele já tinha falado amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que isso aqui é aquela questão, né, de lei que a gente tem interpretação, até nas leis dos homens, né? O que vale mais, a liberdade ou a vida? Né? Quando tem, o que vale mais? O que vale mais? Será que é se apegar a questões ritualísticas formais em detrimento do amor ao próximo? Né? Olha o comportamento dos doutores da lei. Mas olha que interessante. Em relação ao samaritano, ele não falou nada a respeito se descia ou se subia. Não falou nada. Olha que interessante, mesmo porque era entender que ele também estava subindo para o templo, isso não é impossível, porque o samaritano tinha aquela outra visão. Tanto é que eles não aceitavam Jerusalém, que eles construíram um próprio templo lá no Monte Gerazim para adorar da forma como eles entendiam. Então eles não faziam essa peregrinação. Então é óbvio que se ele estivesse subindo, não seria para o templo, e se ele estiver descendo, também não foi dito. Então, naturalmente, ele estava de viagem, ele não estava nessa mesma interpretação em queda. A gente não pode tirar essa conclusão da leitura. E muito provavelmente ele estava trabalhando, ele estava numa viagem trabalhando. Por quê? Porque a descrição da parábola mostra que ele tinha todos os recursos necessários para um viajante que passasse por alguma necessidade, ele mesmo ou outro que ele encontrasse, porque ele tinha azeite, tinha vinho, tinha como atar as feridas daquela vítima, tinha como depois dinheiro para inclusive pagar a hospedagem, então ele tinha recursos, ó. Ele estava trabalhando e, importante, trazia todos os recursos necessários para a sua viagem. Outro
elemento circunstancial importante, então nós analisamos a descida e também a questão da identidade. Vocês perceberam, o sacerdote, levita, samaritano, esses três personagens estão identificados. Um sacerdote, um levita e um outro samaritano. E a vítima? Quem era essa vítima? Era judeu? Era samaritano? Grego? São Carlense? Não sei. A parábola não diz. Isso, será que foi um equívoco de Jesus na narrativa? Ou, propositadamente, ele assim o fez? Ele assim o fez propositadamente, e isso fica mais claro ainda, por quê? Porque não só ele não identificou, disse apenas um homem, como fez questão de falar que os bandidos o despojaram, o espancaram e o deixaram meio morto. Naquela civilização, era muito fácil identificar a origem de uma pessoa, seja pelo vestimenta, pelo sotaque e pela fisionomia. Era muito fácil, batia-se o olho, pela roupa já falava, esse é judeu, esse é samaritano, esse é grego, esse é romano. Ou, se estava difícil, a hora que chegasse, conversasse, pelo sotaque, matava na hora. Pela fisionomia, um pouquinho mais difícil, porque todos embaixo daquele sólido, tudo bronzeado, mas por alguns traços também dava para perceber. E aí, Jesus fez questão de deixar, não identificou, ele foi deixado nu, então não tinha vestimenta, desfigurado praticamente, ensanguentado, porque desceram a surra nele, então desfigurou, e semi-morto, inconsciente, então ele não conseguia falar, não dava para identificar as características físicas, e também não dava para vestimento, então não tem como identificar. Isso é importantíssimo, por quê? Porque isso aí não deixava margem para o doutor da lei usar aquele critério seletivo dele. Porque já pensou se Jesus falasse assim, um judeu descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Estava fácil para o doutor da lei. Não, tinha que ajudar sim. Por quê? Porque ele era o quê? Discípulo daquela corrente majoritária, que se era judeu tinha obrigação de ajudar. Agora aí não tinha como ele saber se era ou não judeu. Não tinha como ele saber, da forma como Jesus narrou. Então, se fosse judeu, ele teria obrigação de ajudar, porque era aquela corrente majoritária. Mas ele não sabia. E se não era, ele não teria obrigação. Mas se ele não sabia se era ou não era, e aí? Ele estava na dúvida também. Então, propositadamente, Jesus deixou a vítima sem identificação. Que esse critério da classe não era válido, porque ele poderia incorrer a erro, porque podia ser um judeu, não é verdade? Olha a sabedoria de Jesus de deixar para que o doutor da lei depois entendesse qual é o principal motivo dessa pergunta. Quando lhe respondeu aquela primeira pergunta, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele enfatizou na resposta. Eles tinham esse entendimento, amar a Deus de todo o coração, alma e de toda a tua força. A força aqui na tradução original, ela é entendida como todas as suas posses, os seus bens. Então é importante a gente entender esse conceito aqui, esse de amar a Deus, eles tinham plenamente convicção de que o faziam. Por quê? Essa história de coração, o que é coração? Amar a Deus de coração, no entendimento deles o coração era a sede da inteligência, do sentimento e da sabedoria. Inclusive inteligência, eles não tinham essa distinção de cabeça, não, tudo no coração, inteligência, sentimento e sabedoria. Então, amar a Deus significava o quê? Era dar unidade a tudo isso no coração. Amar a Deus de todo o coração é controlar todas as paixões, todos os nossos sentimentos, os nossos vícios, na verdade, entregar-se de coração para Deus. Todos os seus sentimentos, a sua inteligência dedicada a Deus, a adorá-lo, a cumprir a lei. Isso é o que eles entendiam de amar de todo o coração. De toda a alma. Alma, eles entendiam que era o conjunto corpo e espírito. Não a divisão que nós fazemos aqui na doutrina espírita. Aqui. Corpo é simplesmente o nosso parte material e a alma é o espírito encarnado. Não, eles entendiam que era uma coisa só. Então, amar a Deus de toda a alma seria utilizar desse seu corpo, espírito, alma, para atitudes concretas. Fazer mesmo, se movimentar,
seja peregrinar, fazer sacrifícios, se mexer, se movimentar. O primeiro estágio é o coração, então a inteligência, sabedoria, sentimento, você tem lá no coração. Uma vez que você tem sentimento, inteligência, tudo voltado para Deus, aí você usa a alma, que é pegar isso e colocar em prática. E, se necessário, às vezes vai ser necessário, usar todas as suas forças, ou seja, os seus bens, o que você tem à disposição para representar esse amar a Deus. Então, amar a Deus de coração, alma e forças é sabedoria, inteligência, atitudes e posses a serviço de Deus. Então, um corolário disso tem que ser aplicado ao próximo. Então, quando fala amar a Deus, amar ao próximo é também utilizar desses recursos para com o próximo. Mas a pergunta do doutor da lei era justamente, ele queria delimitar. Para quem que eu devo usar isso aqui? Quem é o meu próximo? O sacerdote e o levita, eles foram incoerentes. Por quê? Porque se eles sabiam com tanta convicção o que era esse amor, olha, se você tinha que se dedicar a Deus sobre todas as coisas aí, coração, corpo, alma e forças, ao próximo também você teria que se dedicar dessa forma. E lá, como Jesus na passagem, ele falou, olha, não tinha identificação, e se fosse o judeu que estava lá? Você tinha que agir dessa forma aí para aquele que estava lá precisando, para aquela pessoa necessitada. Então eles foram incoerentes com aquilo que eles pregavam, com o que eles fizeram. Qual foi a visão deles? Os religiosos, quando eles se encontraram com a vítima, eles tinham a visão centrada exclusivamente em si, aquela visão egoísta, eu sou o centro de tudo, que a gente sabe que é uma visão totalmente incompatível com aquilo que eles pregavam, né? E trazendo pra gente aqui, né, ó, é incompatível com a caridade desinteressada, que é capaz de sacrificar essa visão egoística em favor do próximo sem nenhum interesse oculto. Essa visão egoística, eles estavam mais preocupados em saber se aquele ato alguém estava vendo, que ia ver que eles iam tocar naquele cidadão que poderia estar morto, eles se tornarem impuros por conta disso. Então eles estavam mais preocupados com a forma e não com o conteúdo. O samaritano não. O samaritano está lá na passagem, ó, moveu-se de íntima compaixão quando observou a vítima. A visão altruísta dele. Ele simplesmente materializou todo aquele amor para com Deus em relação ao próximo. Ele amou aquela pessoa de todo o coração. Ele foi tocado de compaixão. Ele pôs o sentimento e a inteligência a serviço do próximo. Ele se deixou tocar pela situação do próximo e usou todos os seus recursos. Ele teve que pensar o que fazer para ajudar aquilo lá, aquela vítima, aquela situação. Ele teve que usar a inteligência. Ele teve que usar toda a sua alma, o entendimento da alma lá, corpo e espírito. Ele teve que tomar ações concretas para ajudar. Ele teve que descer da sua montaria, teve que pegar o azeite, teve que pegar o óleo, teve que pegar o vinho, teve que pegar as ataduras, teve que manipular o corpo daquele irmão. E acima de tudo, ele também usou todos os seus bens, as suas forças, porque além de usar aqueles recursos que ele trazia, como todo trabalhador que está disposto a ajudar, a servir, tem que ter as ferramentas. Não basta você ter boa vontade, ele tinha as ferramentas, ele mostrou que ele tinha as ferramentas. Ele foi e também utilizou o seu recurso, deu 2 denários lá para o hospedeiro para cuidar daquele cidadão. Os 2 denários, a questão aqui, tem muitas interpretações, inclusive, por que 2 denários, né? Uns fazem referência à dualidade, corpo e espírito, cuidar dos dois. Por que primeiro o azeite ele passou e depois o vinho? Não seria natural primeiro passar o vinho e depois o azeite? Porque o vinho teria propriedades antibacterianas, né, para desinfetar, e depois o bálsamo do azeite. Por que ele inverteu? Porque, via de regra, nós temos esse mau costume. Primeiro a gente vê alguém em sofrimento, ao invés de ir lá e acalmar,
a gente já quer ir lá e descer a lenha. Fala, você está assim, já começa a criticar, começa a querer descobrir a causa do sofrimento dele e criticá-lo. Não é aquilo que ele está precisando no momento. Ele está precisando primeiro do bálsamo, ser aliviado para depois a gente aprender a lição que estava por trás daquilo. Né? Então olha só quantas informações a gente pode tirar de elementos assim circunstanciais. Olha outro detalhe. Vocês lembram lá na passagem que o samaritano chegou pelos pés, se aproximou pelos pés. Quando a gente se propõe efetivamente a ajudar o próximo, a gente tem que ir pela base, onde dá a sustentação. Né? Numa vítima, geralmente a gente já vai direto para a cabeça, né? Não, aqui a figura também pode ser representada. Ele se aproximou dos pés, ajudar pela base, onde vai manter a gente sustentado. Né? Então ele deu os seus bens também. Então ele simplesmente fez o que esse esperava se fazer, que fosse feito. Amou ao próximo como ele ama a Deus, naturalmente. E aí, olha só, Jesus vem e sacramenta. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Olha só agora como ele pôs a pergunta. Ó. Qual dos três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei era muito inteligente. E ele compreendeu. Porque olha qual a resposta que ele deu. Mesmo ele tendo compreendido, ele ainda mostrou um vício muito, muito forte presente nele. Porque na resposta, ele sequer teve coragem ou vontade de mencionar o samaritano. Ele simplesmente respondeu, desculpa aqui, deixa eu ver aqui, Ele respondeu, está na próxima coisa. Ele respondeu que não foi, ele falou, o samaritano. Ele falou, foi aquele que agiu de misericórdia. Né? Mas o ponto importante aqui, que ele deixou o doutor da lei em xeque, o doutor da lei queria uma resposta objetiva sobre o ponto de vista dele. Quem é o meu próximo? E Jesus altera a perspectiva. Ele alterou a perspectiva. Ele não quer saber quem é o meu próximo. Olha só, ele pôs agora a perspectiva sobre o ponto de vista da vítima. Ó, quem se tornou o próximo daquele que foi vítima dos salteadores? Ele inverteu. Ele falou, porque é muito fácil você falar, quem é o meu próximo? Quando você está procurando alguém que está em dificuldade para você ajudar. Agora, ponha-se no lugar da vítima. Ponha-se no lugar da vítima. Quem é o próximo da vítima? Aí fica mais difícil essa leitura. Mas como eu falei, o doutor da lei era muito inteligente, e ele sabia a resposta dele, o que usou de misericórdia para com ele. Porque quando você apresenta essa nova perspectiva, então agora o próximo não é alguém que você não é um estado. Ela está aqui, está próxima, ele é meu próximo, ela é minha próxima. Não é questão de proximidade material, não é questão de nada com casta, classe, não. Próximo é uma ação que transforma você em alguém para o seu semelhante. É você, com a sua ação, com a sua atitude, se tornar alguém que vai fazer a diferença para o outro. Porque a gente pode ter na nossa casa marido, mulher, pai, mãe, filho, e nenhum ser próximo do outro. Porque nenhum faz a diferença para o outro. Olha a profundeza do ensinamento. Nós não somos próximos pelo fato de estarmos aqui. Nós nos tornamos próximos quando nós usamos de misericórdia para com alguém. Essa é a lição que Jesus queria deixar. Então, ser próximo é exercer a misericórdia. Aquele que exerce a misericórdia se torna próximo do outro. É aquele processo de empatia, colocar-se no lugar do outro. Então, muda aqui a perspectiva do próximo. Nós só nos tornamos próximos dos outros quando fazemos a diferença para esse outro.
Então, meus irmãos, eu queria finalizar essa passagem do Bom Samaritano, que a essência, uma passagem que fica claro para todo mundo, essa questão da caridade essencial, de fazer o bem sem olhar a quem. Mas o que mais chama atenção é isso, quem é o meu próximo é a pergunta errada. De quem eu posso ser o próximo? Ou seja, como eu posso fazer a diferença? Eu não preciso ficar procurando, não, eu tenho que, com as minhas atitudes, exercício pleno da misericórdia, ser útil, me tornar importante e necessário para alguém. Usar misericórdia para com todos. E Emmanuel, numa passagem que tem no livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, deve ter aí na feira um livro, ele sintetiza. Não precisava nem falar nada disso que eu falei. Era só ler essa liçãozinha que a gente vai ler agora para encerrar. Ele sintetiza a postura do bom samaritano, que deve ser para nós um modelo de conduta, e ele resgata essa conduta do samaritano para o nosso lar. Para o nosso lar, porque isso é o que a gente precisa ter mais atenção. Será que nós estamos agindo sabendo ser o próximo daqueles que estão próximos da gente? Diz Emmanuel nesse texto lindo, o seu poder de síntese, né? Na intimidade doméstica, a história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhes a mão. Pensa-lhes as feridas. Recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Conduz-o ao albergue mais próximo. Garante-lhe a pousada. Ouvida conveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Abstém-se de indagações. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe assistência com os recursos da própria bolsa, sem lhe prescrever obrigações. Olha a conduta, esse aqui é o nosso modelo de conduta, podemos levar para casa. E aí arremata Emmanuel. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício de caridade real. Mas até agora, transcorridos mais de 2 milênios, aplicamo-la, via de regra, às pessoas que não nos comulgam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis, toda vez que nos decidimos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos, companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Se esqueceram tudo que eu falei até agora, guardem só isso que eu já fico feliz. Estamos efetivamente assumindo a conduta de bom samaritano, começando, não precisamos ficar procurando lá os caídos aqui no entorno, mas os que porventura tenham caído pela sua descida do nosso lado. Então, meus queridos irmãos, muitíssimo obrigado pela atenção. Desculpe aí o avanço da hora, mas espero que todos tenham aproveitado, como eu aproveitei bastante quando da feitura dessa exposição. Aprendizados que nós vamos a todo dia descobrindo, quando da releitura, dos estudos, do nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Como Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei, mas quanto mais eu sei,
mais eu tenho necessidade de descobrir, né? Que todos nós saímos daqui com o absoluto desejo de aprender mais, mas acima de tudo, de agirmos como o nosso bom samaritano. Muita paz a todos, que Deus os abençoe, até uma próxima.